Patinô, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adultos. Estamos na quarta lição, que traz por título: Quando a criatura vale mais que o Criador. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E se prepare, pois o alimento aqui é forte, em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma segunda-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Por exemplo, se domingo você vai ensinar a lição de número 4, na segunda-feira já estreou a lição de número 5. Pois a lição de número 4 está no nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você que é professor possa estudar com antecedência. Eu só peço o seguinte: se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Pastor, se eu não gostar, o que é que eu faço? Venha fazer parte também em nome de Jesus. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula. Lição de número 4, que traz por título: Quando a criatura vale mais que o Criador. Preste atenção, se você é professor da EBD, recomendo iniciar essa aula realizando alguma dinâmica. Com relação à dinâmica, fique despreocupado, pois no final desse vídeo vou deixar algumas sugestões, tá bom? Mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação a este título, para saber o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos referente à lição. Aqui, por exemplo, você pode perguntar o seguinte: o que significa ser criatura? Olha, o que significa ser criatura? Quem são as criaturas de Deus? Tudo aqui são perguntas para você fazer com seus alunos, tá bom? Da mesma forma, porque muitas pessoas acabam adorando, reverenciando mais a criatura do que o Criador. E porque todo ser humano deve adorar o Criador. São perguntas, irmãos, para levantar uma discussão referente somente ao título. Também pergunta o seguinte: o que acontece quando as pessoas passam a adorar, reverenciar mais a criatura do que o Criador? E também o que acontece quando a criatura reconhece o Criador e adora este Criador? Quais são os benefícios? Dê para você entender com a nossa atenção, levanta uma discussão referente ao título. Mas preste atenção, professor, nesse momento, você que é professor não deve participar dessa discussão, no sentido de estar respondendo as perguntas. Seu papel vai ser mediar essas perguntas. Você vai estar fazendo a pergunta 1, pergunta outro, para ver aquela discussão. Mas você não pode responder essas perguntas. Até porque no decorrer da sua aula, muitas dessas perguntas serão respondidas. Então, nesse primeiro momento, você faz a pergunta e deixa seus alunos participarem. E outra coisa, se organize com relação ao tempo. Por exemplo, de 5 a 7 minutos no máximo essa introdução, para que assim você consiga dar sua lição toda. Pois professor da EBD precisa ensinar toda a lição, da introdução até a conclusão, viu? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, se você consegue ministrar sua aula toda. Deixa aqui, por gentileza, tá bom? Agora, após a discussão, após a dinâmica, você pode apresentar o título com os seus conhecimentos, fazer os seus argumentos. Por exemplo, quando a criatura vale mais que o Criador. Irmãos, entenda o seguinte: esta lição vai estar demonstrando que hoje muitas pessoas estão deixando de adorar a Deus, deixando de servir ao Senhor, para estar adorando a si mesmo ou outras pessoas. E nós sabemos que isso Deus nunca permitiu, adoração a outro, a sua glória, a sua majestade, Deus não dá a ninguém. Mas, no entanto, já existem muitos pensamentos, filosofias que acreditam que o próprio ser humano ele é digno de ser adorado. Porque o ser humano ele tem um Deus dentro dele. Através do autoconhecimento, esse ser humano comum pode se tornar um Deus. Você acredita nessa linha de pensamento?
Deixa aqui nos comentários também. Por que eu falo isso? Existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas pregando dessa forma, a autoidentificação, um autodeus dentro de si, como se nós fôssemos deuses. E nós não somos deuses, nós somos criatura. Deus nos criou, nos formou e nos ama. E nós precisamos saber qual é o nosso papel, qual é a nossa função com relação ao projeto de Deus em nossas vidas. Amém? Gostou? Deu para você entender, professor, como você pode fazer? Inicie a sua aula com a dinâmica, fazendo perguntas. Após isso, apresenta o título com os seus conhecimentos. E outra coisa, breve, gente, não precisa conversar muita coisa não. É só para introduzir um pouquinho o que vai ser estudado. Agora vamos para o nosso texto áureo, onde está escrito: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 25. Presta atenção. Pastor, por que o ser humano gosta de adorar mais o homem do que a Deus? Porque a adoração a Deus exige santidade, renúncia. Já quando se adora ao próprio homem, a tendência é você alimentar sua própria carne. Deu para você entender? Quando o ser humano está adorando a Deus, ele precisa santificar a sua vida, rejeitar o pecado. Mas quando ele pensa que o próprio homem é um Deus, eu faço o que eu quero, não preciso prestar conta a ninguém da minha vida. Ou seja, quando a pessoa está colocando a si próprio como Deus, está dizendo, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, faço o que eu quero, pego o que eu quero. Já quando nós estamos servindo a Deus, devemos fazer a vontade de Deus. Aí eu te pergunto, o que você acha? Será que as pessoas, a sociedade, os homens desta época, será que a sociedade vai preferir fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade do mundo? Fazer a sua própria vontade. Por isso que muitas pessoas já não querem mais ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus prega santidade, renúncia do pecado. Enquanto isso, a sociedade quer viver no pecado. Agora vamos para a nossa verdade prática. A exaltação à criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Irmãos, entenda o seguinte, viu? Ninguém consegue tomar o lugar de Deus. Deus, ele é superior, Deus é criador, Deus, ele manda e nós devemos obedecer. Mas, no entanto, muitas pessoas estão pensando por aí que são senhores da sua própria vida, que não vão prestar conta nenhuma, mas sabe que a Bíblia Sagrada deixa bastante claro que todo joelho vai ter que se dobrar e confessar que Jesus Cristo, ele é o Senhor, que queira ou não queira. Muitos homens estão fugindo, negando essa verdade, mas vai chegar um julgamento em que eles vão precisar falar que Jesus Cristo é o Senhor, que ele é o Filho de Deus. Agora vamos para a nossa leitura diária. Presta atenção, professor, viu? Lá no meu Instagram, pega o endereço PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal, Descomplicando.teologia. Todos os dias eu estou postando a leitura diária, um cartaz bonito organizado, para que você possa pegar e enviar para os seus alunos, para que eles possam fazer assim a leitura. Você pode até pegar esses cartazes e fazer algumas perguntas. Quem entendeu, quem pode explicar, mandar um áudio por escrito. Fique à vontade, mas já aproveita a oportunidade, passe agora no meu Instagram e pega essas leituras diárias e envia para os seus alunos. Todos os dias eu estou postando, tá bom? Leitura diária de segunda-feira. A mentira aprisiona e cauteriza a consciência do ser humano. Forte, viu? Terça-feira, os que andam nos desejos da carne são filhos da ira. Que Deus tenha misericórdia. Quarta, o falso cristianismo cede espaço para o racionalismo e o ceticismo. Quinta, a Bíblia possui um arcabouço de prática espiritual e social. Sexta, o ídolo é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Sábado, a concupiscência da carne caracteriza que é dominado pelo pecado sexual. Domingo é o título da nossa lição, quando a criatura vale mais que o Criador. Lembrando, passe no meu Instagram, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, pega essa leitura diária em formato de cartaz e envia para os seus alunos, coloca nos seus status, compartilhe nas suas redes sociais, pois a nossa missão enquanto professor é estar incentivando, motivando os nossos alunos a fazer a leitura. Agora vamos para a nossa introdução, mas preste atenção todos os professores, por gentileza, tá bom? Veja só, esta lição tem muitos termos que é desconhecido da maioria das pessoas. É isso aí. Existem muitos termos que são desconhecidos. Mas preste atenção, professor, entende isso aqui. O comentarista, o pastor Douglas Batista, não pensou nesta lição, eu creio assim, para trazer conhecimento secular para a vida da igreja. Muito pelo contrário. Todos os termos que estão aqui é para que nós possamos passar o conceito.
Nós não vamos estudar por completo iluminismo, humanismo, não. É tão somente para passarmos os conceitos. Presta atenção, existem muitos termos de difícil compreensão, de entendimento. Mas nós, enquanto professores, temos a missão de facilitar a aprendizagem, sabe? De intermediar o conhecimento para com os nossos alunos. Cabe a nós fazer boas discussões. Então, presta atenção. Você tem vários pontos importantes para estar abordando. Com relação a esses conceitos, essas tendências, essas filosofias, recomendo você trabalhar tão somente, presta atenção, tão somente o conceito dessas filosofias, desses entendimentos. A não ser que você tenha uma turma de teólogo, a não ser que você tenha uma turma de pregadores, de pastores, aí recomendo aquela discussão saudável. Mas se você ensina a turma do terceira idade, se você ensina aqueles irmãos lá do sertãozinho, se você ensina os irmãos lá do sertão, né, difícil acesso, não vai adiantar você utilizar uma linguagem rebuscada. Faça de tudo para descomplicar o conhecimento. Pastor, o que é que o senhor recomenda? Trabalhe o conceito, o que é e como as pessoas pensam. Fica conosco até o final, pois vou demonstrar em cada tópico como você pode fazer para ministrar sua aula, ensinar cada conceito e fazer a aplicação. Mas pega essa dica, não fique trazendo confusão para os seus alunos, não. Tem professor que vai passar uma semana toda estudando humanismo, iluminismo. Não faça isso não, estude Bíblia Sagrada para trazer conhecimento para os seus irmãos, tá bom? Por isso, fica conosco até o final. E se gostar, já sabe, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá agora para a nossa introdução. A soberba e insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. A autoidolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Romanos capítulo 1, versículo de número 18. Presta atenção aqui agora, viu? A soberba e insensatez. Pastor, o que é ser soberbo? É ser exaltado. É pensar que não precisa de ninguém, que não precisa prestar conta a ninguém, que pode ser senhor da sua própria vida. São tipo aquelas pessoas que se acham autossuficientes, que não depende, não precisa de ninguém. A soberba exalta o coração da pessoa. Essa pessoa que é soberbo pensa, eu não preciso de ninguém, eu sei me virar, eu tenho dinheiro, eu tenho conhecimento, eu não preciso de ninguém. Logo, se não precisa do outro ser humano, vai precisar de Deus? Quando essas pessoas vão estar solicitando a Deus, se eles se acham autossuficientes, a insensatez também vai nos dar esse remédio. Falta de entendimento, falta de juízo e de sabedoria. Tanto a soberba quanto a insensatez tem tirado do homem a vontade de adorar ao Senhor, como o Senhor da sua própria vida. As pessoas, irmão, já não querem mais servir a Deus, já não querem mais adorar ao Senhor, porque diz o seguinte, eu sou o Senhor da minha própria vida, quem manda sou eu faço o que eu quero. Não sabiam essas pessoas que um dia vão prestar conta a Deus. É como eu já disse aqui no canal, Deus dá corda ao ser humano, mas a ponta da corda Deus não dá a ninguém. O ser humano pode correr de um lado, correr para o outro, estou livre. Não está não, a ponta da corda está na mão de Deus e mais cedo ou mais tarde ele vai puxar essa corda e você e as pessoas que são soberbas, que são pessoas exaltadas, vão ter que prestar conta a Deus. É por isso, irmãos, que é melhor servir a Ele com alegria. Agora vamos para o nosso tópico 1, que traz por título o desprezo à verdade. No item 1, a impiedade e a injustiça. Observe, o termo impiedade é traduzido do grego acebeia, que significa irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Já o vocábulo injustiça vem do grego adikia e significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus nem com o próximo. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada. Sua idolatria, o culto à criatura, a perversidade e a depravação moral, que expressam a decisão deliberada do homem sem desprezar a verdade divina. Essa investida contra o temor de Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana. Tais ações provêm da recusa do homem em glorificar o Criador. Meu Deus do céu, viu?
Presta atenção aqui, a questão da impiedade. Pastor, o que significa impiedade? São as pessoas que não querem ter uma vida religiosa. Em outras palavras, não querem temer a Deus, fazer a vontade do Senhor. Quando o termo aqui coloca irreligiosidade, está se referindo a não reconhecer a pessoa de Deus, não reconhecer que Deus existe, não reconhecer que precisará prestar conta da sua vida a Deus, cometendo todos os tipos de pecado, já que não precisam prestar conta a Deus. Com relação ao termo injustiça, injustiça é aquele que não é reto, aquele que não observa a palavra de Deus, aquele que faz de tudo para não obedecer à palavra do Senhor. É aquele que não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra. Tanto faz, tanto fez. Ele não se importa em andar em retidão para com Deus. Ele não se importa em obedecer à vontade do Senhor. Te pergunta aí, tem muitas pessoas na sua cidade, no seu país, na sua rua, na sua casa, que estão agindo com injustiça. Ou seja, não estão sendo retos diante de Deus, não estão cumprindo com a palavra do Senhor. Tem ou não tem pessoas que estão agindo com essa atitude aí perto de você? Deixa aqui nos comentários. Por que eu pergunto isso? Porque esse aqui, irmãos, é a realidade da sociedade. A sociedade não quer temer a Deus. A sociedade não quer obedecer a palavra do Senhor, despreza o ensino bíblico. E o pior, já existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas. Preste atenção, professor. Existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão agindo dessa mesma forma. São senhores da sua vida, não presta conta a ninguém, não confessa pecado, não ora a Deus, mas, no entanto, gosta do seu nome de cristão, de pastor, meu Deus, de obreiro, sabe, de gospel. Gosto de utilizar os nossos termos, mas, no entanto, não tem uma vida reta com Deus. Irmãos, entenda o seguinte, viu? As pessoas, irmãos, já estão dizendo que o pecado não existe, que o pecado é relativo. Aquilo que é pecado para mim pode não ser pecado para você. Em outras palavras, se a sua consciência não dói, é porque você não pecou. Mas se a consciência estiver morta, ela vai condenar quem, pelo amor de Deus? Tem muitas pessoas, mas que a consciência não acusa mesmo não. Sabe por quê? Já está morta. Mas se a consciência estiver viva, que se o Espírito Santo estiver atuando, com certeza vai dar um aviso. Não faça isso não. Não veja determinados programas. Não assista determinadas coisas. Não abra determinadas redes sociais. Não converse esse tipo de assuntos. Porque, irmãos, o Espírito Santo vai agir diretamente em nossa consciência, falando conosco o que nós devemos, o que nós não devemos. Mas, no entanto, hoje, as pessoas já não estão dando mais ouvido à voz do Espírito Santo. As pessoas não estão dando mais ouvido à palavra de Deus. As pessoas já não estão mais dando ouvido aos pastores, às suas lideranças. Cada um quer ser o senhor da sua própria vida. E isso traz várias consequências na vida das pessoas. Vamos estudar esse tema nesta lição. Por isso, se prepare, pois o alimento está forte. Agora vamos para o nosso tópico 1, o item 2, que traz por título a insensatez humana. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus por meio da natureza faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem de seu eterno poder. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo não glorifica a Deus, nem lhe rende graças. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino, por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua auto-idolatria. Tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Suas ideologias rejeitam, pervertem e subestimam a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. Romanos capítulo 1, versículo 22 a 28. Veja só, a insensatez humana. Em outras palavras, o ser humano não é tão inteligente quanto pensa que é. Falta-lhe sabedoria, falta entendimento. Por que isso? Você está entendendo? Insensatez fala de falta de entendimento, de conhecimento, sabe? Paulo vai deixar bastante claro que nós podemos ter conhecimento de Deus observando tão somente a natureza. Se nós observarmos aquilo que foi criado, com certeza vamos chegar à conclusão: existe um Deus que tem todo o poder.
Se o ser humano tão somente observar a natureza, ele já deve render glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, somente pela criação da natureza, a estética, a boniteza, a organização, o planejamento. Tudo existe uma conexão, existe todo o domínio, toda uma coisa que não tem uma explicação lógica. Mas é o que é isso? Porque Deus o criou, um ser superior criou tudo aquilo que existe. Por isso que nós que somos criaturas de Deus e também podemos contemplar outras criaturas, deveríamos reconhecer o poder e a grandeza de Deus. Mas, no entanto, mesmo o homem observando a natureza, observando o mar, a terra, os oceanos, as águas, as estrelas, as plantas, os vegetais, os animais, o próprio ser humano, mesmo o homem olhando, observando e amando essas coisas, no entanto, não consegue reconhecer a grandeza e o poder de Deus. Mas, no entanto, em vez do homem reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, passa agora a se achar como dono de tudo, autossuficiente, independente, senhor da sua própria vida, na verdade um Deus. Não sabendo eles que por causa dessa atitude, por causa dessa auto-idolatria, pastor, o que significa auto-idolatria? É a pessoa adorar a si mesmo, é a pessoa adorar o ser humano, porque é pessoa da mesma espécie. Como é que nós podemos adorar um que é da mesma espécie nossa? No entanto, muitas pessoas têm feito isso, têm adorado a sua vida, adorado outras pessoas, desprezando a grandeza e o poder de Deus. Mas, no entanto, presta atenção aqui agora, viu? Mas, no entanto, um dia, todas essas pessoas que caem no pecado de auto-idolatria, de adorar o ser humano, vai ser julgado, vai ser condenado e lançado no lago de fogo. Por que isso? A Bíblia Sagrada diz, e aquilo que está na Bíblia Sagrada é verdade absoluta. Você pode crer ou não crer, mas aquilo que está na Bíblia Sagrada é verdade absoluta e ninguém pode mudar. Estou lhe dizendo, tem vários pontos importantes para nós estarmos estudando, viu? Mas pegue a nossa dica, trate o conceito do que fala cada termo, mas faça a aplicação. Mostre na prática qual deve ser o comportamento de um cristão que quer morar no céu, tá bom? Vamos agora para o nosso primeiro tópico e o terceiro item, que traz por título, o culto à criatura. Observe. Ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, dentre eles a impureza sexual e a degradação do próprio corpo. Aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do seu Criador. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político, o líder religioso se tornam a referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Observe que aqui foi destacado o seguinte: ao rejeitar a Deus e as suas leis, os filhos da ira, presta atenção, os filhos da ira são deixados à mercê dos seus desejos pecaminosos e acabam cada vez mais caindo na impureza, em todo tipo de pecado, porque são filhos da ira e no tempo certo, no momento certo, vão ser julgados e condenados. Irmãos, entenda o seguinte, irmãos, o pecado sempre existiu na raça humana logo após o pecado de Adão e Eva. Mas, no entanto, cada um vai pagar por aquilo que tem feito. Cada pessoa vai estar colhendo aquilo que plantou. Por exemplo, se a pessoa quer viver no pecado, que aproveite do pecado. É como a Bíblia Sagrada diz, quem é santo se santifique mais. Quem é sujo se suje mais, sabendo que a recompensa vai vir. Se você não quer aceitar Jesus Cristo, se você não quer ter uma vida de oração, se você não quer abandonar o pecado, mas cedo ou mais tarde a conta vai chegar no endereço de cada um por causa das nossas ações. Quantas pessoas, irmãos, querem estar na igreja, querem ser cristãos, pastores, pregadores, professores da EBD, tanta coisa, mas no entanto não conseguem renunciar ao pecado. Querem ter o nome de cristão, mas querem ver na prática do pecado. É como nós chamamos aí fora, né? É o crente Raimundo. Pé na igreja e pé no mundo. Mas esses crentes que querem ver dessa forma não vão herdar a vida eterna. E a nossa intenção aqui, irmãos, é trazer o ensinamento para que nós possamos aprender a vontade de Deus.
as pessoas que rejeitam a Deus, que se afastam do Senhor, acabam caindo cada vez mais na imoralidade, em toda a prática do pecado. E esses comportamentos e essas atitudes vão ter consequência. Pastor, quais são as consequências? Vão perder a vida eterna. Não vão entrar nas mansões celestiais, não vão participar do arrebatamento da igreja. Ah, pastor, mas com 50 anos de crente, mesmo assim não vai entrar, porque o céu é lugar de pessoas santas, redimidas, lavadas no sangue do Cordeiro, que lutam constantemente para vencer o pecado. Enquanto essas pessoas fazem de tudo para praticar o pecado. Olha, vai morar no céu são as pessoas que fazem de tudo para rejeitar a prática pecaminosa. Mas se a pessoa faz de tudo para pecar, não vai entrar nas mansões celestiais. Como foi colocado aqui pelo comentarista, a corrupção moral do ser humano deriva da sua rebelião contra Deus. Olha, a questão da moral é pecado, mas pecado. Cada vez mais o ser humano tem criado novas formas de pecar. Cada vez mais tem sido criadas formas diferentes de cometer o pecado de moralidade. E nós, enquanto cristãos, enquanto igreja, precisamos estar atentos a isso. Porque tudo isso aí são aparências do mal. Tudo isso são meios que fazem com que o ser humano venha pecar e se distanciar do Senhor. E as pessoas que pecam, rejeitam a Deus, desprezam a Deus, vão também sofrer a ira do Senhor. Te pergunto, você está preparado para sofrer a ira de Deus? Ou você prefere o amor de Deus, o consolo de Deus, o perdão de Deus? Por que o Senhor fala isso, pastor? Porque Jesus Cristo veio esta terra morrer por todo mundo. Deus, ele ama o mundo inteiro. Está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A intenção de Deus é salvar todo mundo. Olha, presta atenção. A intenção de Deus é salvar todo mundo. Mas para que essas pessoas possam ser salvas, precisam crer em Cristo Jesus. Precisam acreditar na morte vicária de Cristo. Ah, pastor, eu creio, então estou salvo? Depende. Por que isso? As pessoas que creem em Jesus Cristo vão fazer a vontade de Deus. As pessoas que creem em Jesus Cristo vão rejeitar o pecado. As pessoas que creem em Jesus Cristo vão fugir das paixões da mocidade. As pessoas que creem em Cristo Jesus vão renunciar ao pecado. Como é que eu posso saber se a pessoa crê ou não em Jesus Cristo? Quando essa pessoa rejeita o pecado e se aproxima de Deus. Quando essa pessoa rejeita as práticas pecaminosas e se aproxima de Deus através da oração, da confissão, da leitura da Bíblia Sagrada, da consagração. Preste atenção, professor. Quem crê em Cristo tem uma vida diferenciada, anda em novidade de vida. Meu Deus do céu, quero saber o seguinte, está gostando dessa aula? Você entendeu? Está ficando em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Vou aproveitar a oportunidade de lhe fazer um convite todo especial. Eu sei que você está precisando, viu? Preste atenção, se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, na verdade são vários slides. Resumos da lição são vários também. Cartazes, videochamada, despertador, artigos, gráfico, explicações por escrito, explicação por vídeo. Todos os materiais nós estamos enviando para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro e receba o maior suporte do Brasil. Quem tiver interesse, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações, tá bom? Veja só, você vai entrar agora na descrição desse vídeo,
vai ter o link referente ao grupo para ser membro do canal e assim receber todo o nosso subsídio. Para você ver, são mais de 20 materiais que nós enviamos por semana para que você possa estudar com antecedência. Tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Por isso, vem ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que na verdade é o tópico mais difícil que tem, viu? Mas fica tranquilo, eu vou descomplicar para vocês em nome de Jesus, viu? Assim eu espero que eu possa contribuir para a aprendizagem, tá bom? Preste atenção o que você pode fazer na sua turma para ensinar esse tópico de uma forma descomplicada. Lembrando também, viu, a nossa dinâmica, vamos abordar esse tópico daqui para trazer conhecimento teológico para os seus alunos. Por isso, fica conosco até o final. No final desse vídeo, vou deixar uma dinâmica que vai te ajudar a explicar esse tópico daqui, tá bom? Vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título a revolução do pensamento humano. No primeiro item, traz por título renascentismo. Observe, a Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre o século XIV e XVI. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 1453 até 1789, Revolução Francesa. A visão teocêntrica em que Deus era a medida de todas as coisas foi mudada por uma concepção antropocêntrica, em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergar a partir das lentes da criatura. Assim surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder espaço para racionalismo e o ceticismo. Nesse sentido, a revolução científica e literária, que se deu a partir do Renascimento, contribuiu para o surgimento do humanismo. Preste atenção, professores da EBD. Talvez vocês nunca ouviram falar nesse termo, que é o renascentismo. Mas, no entanto, seus filhos estão estudando esse tema nas escolas e nas faculdades. Preste atenção com relação ao conceito do renascentismo. Em outras palavras, ou de uma forma mais descomplicada, tem a ver com a ideia que as coisas precisam ser explicadas, entendidas. Para você entender, viu? As coisas precisam ser entendidas pelo nosso racional. Aquilo que não pode ser explicado pelo raciocínio lógico não é verdade. Você está entendendo qual é a ideia primordial acerca do renascentismo? É que as coisas precisam ser explicadas racionalmente. Você tem que entender o porquê, o como e o quando. Tem que haver uma explicação racional para ser verdade. Logo, aquilo que não pode ser explicado racionalmente, em outras palavras, aquilo que não pode ser visto, não pode ser pegado, não pode ser entendido, é porque não existe. Porque todas as coisas passam a existir a partir do momento que nós podemos compreender e entender racionalmente. A nossa mente tem que ver, a nossa mente tem que entender aquilo para que possa existir. Em outras palavras, está de uma forma indireta dizendo, Deus ele não existe. Por que Deus não existe? Porque nós não podemos pegar a Deus. A Bíblia Sagrada também é falsa, porque tem coisas na Bíblia Sagrada que não tem como a gente entender e compreender. Como é que pode ser verdade? Pois o renascentismo tem ideia de ensinar, de doutrinar as pessoas a só acreditar aquilo que é racional, aquilo que existe uma explicação. E esse pensamento e essa filosofia que surgiu no século de número 14 até o século de número 16, tem a ver também com a Revolução Francesa, que nós não vamos trabalhar nessa temática, pelo amor de Deus, só para você entender, é uma nova forma de pensamento. As coisas só podem ser entendidas, aceitas, quando nós podemos entender e compreender. Logo, se eu não entendo, se eu não compreendo, é porque não é verdade. Esse é o pensamento do renascentismo, explicar as coisas pelo nosso racional e nosso entendimento. Por exemplo, como é que você vai explicar a fé para uma pessoa que só acredita em tudo que pode ver, tudo aquilo que pode pegar? Não tem como. É por isso que essas pessoas vão dizer, milagres não acontecem.
Milagres não existem. É dessa linha daí que vai surgir esse pensamento. A descrença nas coisas de Deus, a descrença no poder do Senhor, e também tem intenção de desqualificar aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. A grande intenção do renascentismo era tirar Deus do centro da humanidade, da sociedade, das famílias, e começar a colocar agora o próprio homem como o senhor da sua vida, como o senhor da sociedade. Logo, as pessoas não precisariam fazer a vontade de Deus, mas sim a sua própria vontade, o seu próprio querer. E com isso, esse pensamento vem descartar a Deus, já que Deus não existe. Nós não podemos pegar a Deus, nós não podemos ver a Deus. Logo, não precisa também ser seguido. A grande intenção era essa: descartar Deus e colocar o homem como senhor da sua própria vida e da humanidade. Racionalismo tem ideia daquilo que tem a ver com o seu raciocínio, aquilo que você consegue compreender, explicar, existe. Aquilo que você não consegue explicar, não consegue ver, não consegue pegar, é porque não existe. Amém? Racionalismo explica as coisas tudo através do pensamento, do raciocínio. A questão do ceticismo. Ceticismo é a pessoa que não crê em nada. Cético sempre está perguntando por quê, para nunca chegar à conclusão. Ceticismo é a dúvida de tudo, sabe? É sempre estar questionando tudo. Nunca acredita em nada. Logo, não existe verdades absolutas, porque tudo pode ser questionado, em tudo pode haver dúvida. Então, ceticismo significa você não crer, você não acreditar, você duvidar sempre. Pergunto, será que tem pessoas na igreja que são assim? Ceticismo, cético, não crer em nada, não acredita em nada, é bastante duvidoso. Tudo isso aqui, irmãos, são influências que nós recebemos das mídias, sabe? Das pessoas famosas, dos entendimentos, nas escolas, para que nós possamos ser racionalistas, só possamos acreditar naquilo que eu consigo compreender, e também cético, duvidar de tudo. Mas a Bíblia Sagrada não diz isso não. Eu creio em Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E qualquer pessoa que quer ir ao Pai precisa aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Eu já fiz isso. E você também já fez? Agora vamos para o nosso segundo tópico e o segundo item, que traz por título Humanismo. Observe. A Itália foi o principal centro humanista nos fins do século XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o criador. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo. Porém, esta não é a bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 ao 9, que antecede muitos direitos que aparecem nos tempos modernos. Destaca-se ainda que as Escrituras ensinam a igualdade entre as raças, classe social e gênero. Gálatas capítulo 3, versículo de número 28. Presta atenção acerca do humanismo. Pastor, de uma forma descomplicada, o que é humanismo? É a valorização do ser humano. É tirar Deus da história, tirar Deus da vida do ser humano e colocar o próprio, ou seja, o centro de tudo não está em Deus. O centro de tudo não está na palavra do Senhor, o centro está no próprio homem. Com isso, desvaloriza a pessoa de Deus, desacredita na pessoa de Deus e coloca o homem como supervalorizado. O homem não precisa de ninguém, não precisa prestar conta a ninguém, porque o homem ele é supervalorizado. É isso que vai pregar os humanistas, na crença que o homem é superior, o homem consegue resolver tudo, o homem é dono e senhor da sua própria vida. Esse pensamento humanista difundiu bastante na Europa, em especial na Itália, no século de número XV. E tudo isso veio para destruir o crescimento da igreja, para destruir a fé cristã. Tanto que os humanistas começaram a estudar os livros antigos para tentar descobrir alguma falha na Bíblia Sagrada. Você está entendendo, irmãos, como veio para destruir a Bíblia Sagrada? Está entendendo? Entendeu aqui agora o mistério? Os humanistas começaram a estudar, a pesquisar, para ver se achava algum erro, alguma coisa que desqualificasse a Bíblia Sagrada, para dizer: está vendo que a Bíblia não é verdade? Está vendo que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens? Está vendo que nem todo mundo acredita no que está escrito? Existem outros conceitos, outros pensamentos?
A ideia dos humanistas era desqualificar a Bíblia Sagrada e começar a estudar os livros antigos para tentar descobrir algo que não estivesse de acordo com a Bíblia Sagrada. Para que isso? Desqualificar o que está escrito. Para que as pessoas comecem a pensar o seguinte: então a Bíblia não é verdade, não. A Bíblia não é a vontade de Deus, não. Muito pelo contrário, é a vontade do homem, é o querer do homem. Alguma vez, pelo amor de Deus, Deus escreveu alguma coisa? Deus nunca escreveu a Bíblia Sagrada. Quem escreveu foram homens cheios de pecados e de falhas, que não foi nem do seu tempo. Tudo isso são pensamentos e ideias que são colocadas pelos humanistas para tirar Deus do centro da vida do ser humano e colocar o próprio homem como senhor da sua vida. Logo, não precisará prestar conta a ninguém. Eu estou frisando isso porque, irmãos, a grande ideia é isso. Faça o que você quiser da sua vida, porque você é especial, você é superdotado, você tem capacidade e ninguém vai cobrar de você. Essa é a grande ideia, irmãos, das pessoas que não querem acreditar na Bíblia Sagrada, não querem acreditar em Deus, querem pecar, viver no pecado e não vai ter condenação nenhuma. Mas não é assim que a Bíblia Sagrada diz, não, viu? A Bíblia Sagrada diz que existe 2 portas, 2 caminhos e 2 destinos. Mas você vai para onde você quiser. Quem escolhe é você. O comentarista destaca aqui que por causa desses pensamentos humanistas com relação ao ser humano, criou-se também, pensou-se também em algumas leis que favoreceu muito a raça humana, os seres humanos, acabou sendo beneficiado por causa de alguns pensamentos. Como foi colocado aqui de positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo. Cada indivíduo passou a ser senhor, logo tem seus direitos e também tem os seus deveres. Mas, no entanto, a Bíblia Sagrada já falava acerca desses direitos. Eita maravilha! Mas, no entanto, a Bíblia Sagrada já deixava bastante claro que Deus criou homem, Deus criou mulher, para que ambos pudessem viver bem, para que pudesse haver crescimento, desenvolvimento, que aquele que tem mais deve ajudar quem não tem, e que aquele que não tem deve ser submisso a quem tem, para que haja um respeito entre as partes. Cada um deve saber os seus direitos e também os seus deveres. Agora vamos para o nosso segundo tópico e o terceiro item, que traz por título Iluminismo e Pós-Modernismo. Se prepare aí, viu? O Iluminismo surgiu na Europa entre o século 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Já a pós-modernidade, ou modernidade líquida, surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo e que os relacionamentos se tornaram superficiais. Nesse contexto, os 2 grandes imperativos que marcam esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado. Preste atenção, professores da EBD. O iluminismo surge ali na Europa a partir do século 17 e 18. E o grande entendimento, o pensamento dessa turma era que tudo se explicava através do conhecimento. Olha, por isso chama iluminismo, que vem trazer uma iluminação, vem trazer luz para o conhecimento das pessoas. Logo, não há espaço para a igreja, pois a igreja era um ser dispensável. Ninguém precisaria da igreja, pois a igreja é um atraso no pensamento. A igreja está no passado e não conseguiu avançar, se destacar, não consegue trazer nenhum tipo de modificação na sociedade atual. Esse é o pensamento, mais ou menos, do iluminismo, que traz o conhecimento da sociedade, do povo, da filosofia como essencial para crescimento moral e intelectual da humanidade, desprezando assim o que está escrito, desprezando a vontade do Deus que criou os céus e da terra. O que é mais isso? É o povo se afastando de Deus. É o pecado, é o conhecimento sendo usado para as pessoas se afastarem do Criador cada vez mais.
E você sabe, irmãos, as consequências são grandes quando o ser humano quer se afastar do Senhor. Você pode ter passado 50 anos na igreja, mas se no final da sua história, da sua trajetória, você rejeita a Deus, despreza o Senhor, também não alcançará a salvação. E a partir desse pensamento iluminismo, da questão do conhecimento, do autoconhecer, conhecer filosofia, desprezando assim a palavra de Deus e o conhecimento, surge também o que nós chamamos de pós-modernidade, ou a modernidade. O que é isso? É a descrença continuada da palavra do Senhor. Em outras palavras, as pessoas começam agora a desprezar a palavra de Deus, desprezar o culto, desprezar a Deus, e passa agora a acreditar no que nós chamamos de hedonismo. Mas antes falou o seguinte, a igreja punia as pessoas. A igreja dizia, você não pode pecar, você não pode pegar, você não pode fazer, você não pode, você não pode. E esse surgimento do iluminismo veio para trazer conhecimento ao povo, dizendo, por que vocês estão seguindo a Bíblia Sagrada? Por que vocês estão fazendo a vontade de um Deus que vocês não conhecem, que vocês não podem ver? É desnecessário. O que vocês precisam ter é conhecimento de pessoas, conhecimento de sociedade e assim por diante. E a partir do momento que a igreja é desprezada, a Bíblia Sagrada não é observada, o que é que vai crescer? O pecado. O que é que vai crescer? O distanciamento do Senhor. E nesse distanciamento é que vai surgir aqui hedonismo. E o que é hedonismo de uma forma descomplicada, pastor? É a busca pelo prazer. Olha só, né? Rejeita a igreja, rejeita a palavra, rejeita a Deus. E o que é essa humanidade? O que é que o homem vai buscar? O pecado. O que é que o homem vai buscar? Todo tipo de prática pecaminosa. Porque o hedonismo é exatamente isso. A busca pelo qualquer tipo de prazer. Aquilo que é prazer para o homem precisa buscar cada vez mais esse prazer, se autodescobrir, experimentar para desfrutar do prazer. Porque aqui nesta terra, aqui nesta vida, o que nós podemos desfrutar é dos prazeres. Logo, desfrutar dos prazeres não é pecado. Essa é a intenção do hedonismo, de afastar a igreja para que o pecado possa ser forte na vida das pessoas, na sociedade. Pois você sabia o seguinte, viu? Se não tiver igreja, se não tiver ninguém pregando contra o pecado, a tendência é cada vez mais a sociedade viver no pecado. Por isso que queriam o quê? Afastar a igreja, desqualificar a Bíblia Sagrada, para que as pessoas caíssem em toda a prática pecaminosa. Destaca também o narcisismo. Veja só, narcisismo é aquela crença no eu pessoal, sabe? No seu intelecto, nos seus pensamentos, na sua autoadoração, na sua autoidolatria, nos seus próprios reconhecimentos, nas suas próprias vaidades. O narcisismo tem a ver muito com você, o autodescobrimento pessoal, a autovalorização pessoal, o autorreconhecimento. Isso tem muito a ver com o seu ego, com o seu emocional, com a sua autovalorização pessoal, emocional, intelectual. Tanto que no narcisismo a pessoa só pensa em si. É tudo para mim, tudo meu, eu sou importante, não preciso de ninguém. As pessoas podem elogiar, gostam de receber elogio, gostam de receber palavras de motivação, tudo para si. Nunca pensa no outro, não tem um sentimento de empatia, se importar com o outro, pois cada ser humano tem que cuidar de si, cada ser humano tem que se preocupar somente consigo mesmo. O narcisismo tem a ver com egoísmo, o narcisismo tem a ver com a sua auto-idolatria, com seus pensamentos próprios. Tudo isso para afastar o homem de Deus. Você está percebendo, irmãos? O autoconhecimento, narcisismo, pensando somente em si, não tem empatia, não tem necessidade de igreja, porque a igreja é a união de várias pessoas. Quando você está no culto, você está se relacionando com outras pessoas, porque você precisa dessas pessoas para conseguir viver em comunhão. Já no narcisismo, você não precisa de nada disso, porque você é senhor da sua própria vida. Já o hedonismo vai praticar todo tipo de pecado. Aquilo que é prazer, você pode fazer. O que é isso, pastor? Para afastar as pessoas de Deus, irmão, sabe? Para dificultar a crença em Deus, dificultar a oração, a consagração. E nós estamos vendo isso constantemente, cada vez mais. As pessoas têm praticado o pecado, se afastado do Senhor. Por isso que o comentarista colocou aqui no final, na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido. Aquilo que lhe dá prazer, você pode fazer. Aquilo que você achar que é interessante para você, você faça. Tudo tem a ver com o seu bem-estar. Se você estiver bem, nada mais se importa. E na verdade, não é assim.
Por isso que nessa prática do hedonismo e também do narcisismo, começa a se praticar todo tipo de abuso do corpo, depravação e consumismo desenfreado. Porque o que vale é seu bel prazer, é você ter prazer na sua vida de qualquer forma, de qualquer maneira e com qualquer pessoa. Porque não prestará conta a ninguém. Você é senhor da sua própria vida. Assim prega o narcisismo, assim prega hedonismo, assim prega humanismo, assim prega o renascentismo e assim por diante. Tudo isso aqui são pensamentos, filosofias que veio para destruir a Bíblia Sagrada, desqualificar a Bíblia Sagrada e colocar o ser humano cada vez mais distanciado do Senhor. E vou dizer, está forte esse pensamento hoje, mas você vê que não começou agora não, ó. É do passado, ó, já tem muito tempo sendo ensinado um dia, um pouquinho, e cada vez mais tem crescido e tem tirado muitas pessoas, muitos jovens, senhores, da presença do Senhor. Mas Deus está nos alertando a ficar bastante atento a esses ensínios que pregam o pecado, a esses ensínios que favorecem o pecado, a esse ensino que coloca o ser humano no centro de tudo. Quem está no centro de tudo é o nosso Deus. Quem manda em nossa vida é o nosso Deus. Nós estamos aqui para obedecer à vontade do Senhor e não à nossa própria vontade. Pois existe somente um caminho que leva o homem a Deus. E esse caminho chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Eu acertei ele no dia 30 de maio de 99. Hoje estou dizendo aqui, viu? Vale a pena aceitar a Cristo. Vale a pena rejeitar o pecado. O pecado vai bater na nossa porta, ó. Mas você, nós precisamos falar não pecado, porque vale mais a nossa salvação em Cristo Jesus. Meu Deus do céu, viu? Esse ponto vai pegar fogo, viu? Mas você entendeu, professor, como você pode fazer? Traz tão somente o conceito, o que é, e logo após você faz as aplicações. Mas eu acho importante você trazer o conceito. O que você não pode é passar meia hora tentando explicar para a sua turma o que é iluminismo, o que é renascentismo. Não vale a pena, a não ser que você tenha uma turma de teólogos, de pessoas que estão cursando o curso teológico. Aí você pode discutir um pouquinho mais, tá bom? De acordo com o seu tempo. Mas se você tem uma turma de irmãos, de irmãs que não tem esse conhecimento teológico tanto, recomendo você trazer o conceito e logo após faz a aplicação, tá bom? Vamos agora, sem demora, ao nosso terceiro tópico. Lembrando a você que nós abrimos agora a nossa segunda turma do curso para professores da EBD. Quem tiver interesse em estudar comigo em nosso curso, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações referente ao curso para professores da EBD. Também estou deixando meu WhatsApp aqui, olha. É só você entrar em contato comigo para participar do curso para professores da EBD. Preste atenção, quem estiver no nosso grupo vai ter uma promoção especial somente para quem está em nosso grupo. Por isso, aproveita a oportunidade, entra agora na descrição desse vídeo e entra no nosso grupo de informações referente ao curso para professores da Escola Bíblica Dominical. Agora o nosso terceiro tópico e o item 1 que traz por título Tipos de autoidolatria. No item 1, idolatria da autoimagem. Vejamos, a idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria, enquanto Cristo reflete a imagem de Deus. O narcisismo humano reflete a natureza do pecado. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarento, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus, hedonista, amante dos deleites. Desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo. Ela também anseia por reconhecimento e, de modo ilícito, busca estar sempre em evidência. Contrário à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo, não do homem. Veja só, alguns tipos de autoidolatria. Eu falei que a idolatria está em você adorar a si mesmo ou adorar o homem. É você adorar a criatura e deixar de adorar o Criador. Então, todo tipo de idolatria é quando você despreza a Deus e passa a adorar qualquer ser, qualquer outra coisa que não seja o Senhor, que não seja o nosso Salvador. Tem muitas pessoas que são idólatras porque adoram imagens. Tem pessoas que são idólatras porque adoram o poder.
Tem pessoas que são idólatras porque adoram a sua própria família, o seu trabalho, o seu dinheiro. Existem pessoas idólatras de diversas formas, mas, no entanto, o apóstolo Paulo vai deixar claro que o ser humano nunca pode olhar para si mesmo, porque dentro de si, da nossa natureza, sempre vai ter o pecado. Quanto mais nós olhamos para o ser humano, nós vamos perceber toda a prática pecaminosa, como foi colocado aqui pelo apóstolo Paulo. Amante de si mesmo. Amante de si mesmo fala do narcisismo. É quando você se coloca como autossuficiente. Olha, amante de si mesmo tem a ver com narcisismo. É a sua autoadoração, o seu autorreconhecimento, a sua independência, o seu egoísmo, a sua arrogância, a sua prepotência. Quando você acha que não precisa de mais ninguém, você está caindo aqui no pecado amante de si mesmo. Em outras palavras, no narcisismo, que é a adoração do próprio ser, adoração a si mesmo. E também você cai no hedonismo, quando a pessoa passa a amar os deleites desta vida, os prazeres desta vida. Nós estudamos que hedonismo é a busca desenfreada pelo prazer. Aquilo que é prazeroso, o homem ele corre atrás, porque quer desfrutar de todos os tipos de prazer. Logo, não tem renúncia na sua vida, não mortifica a sua carne, vive na prática do pecado. Mas aprendemos que hedonismo é pecado. Nós não podemos viver aqui nesta vida em busca do prazer, pois prazeres destituídos da presença do Senhor é pecado. E as pessoas que vivem fora da vontade do Senhor, andam praticando o pecado, não vão herdar a vida eterna. Tem até a opção de viver no pecado. Pastor, eu quero viver no pecado, posso? Pode viver no pecado, mas, no entanto, morar no céu também você não vai. Ah, pastor, eu quero estar na igreja, orando, dando dízimo, pastor. Eu posso viver na prática do pecado? Pode viver na prática do pecado, mas no céu você não vai. A grande questão aqui é o seguinte, a sua vida, o que você pretende fazer? Você quer pedir perdão a Deus? Você quer morar no céu? Ou você quer praticar todo tipo de pecado, todo tipo de prazer, como aqui é ensinado pelo hedonismo, e, no entanto, perder sua salvação? Eu já disse aqui, irmãos, que eu fiz negócio foi para subir. Eu quero morar no céu, eu quero ser arrebatado, eu quero estar nas mansões celestiais. Mas para isso é necessário renunciar a si mesmo. O próprio Jesus Cristo diz, quem quiser, presta atenção aqui agora, professor, olha, quem quiser renunciar a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Primeiro, renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Jesus. Mas para seguir a Jesus, precisa andar em paz, precisa andar em santidade, tem que renunciar aos seus desejos, à sua vontade. Por isso, esse pensamento do hedonismo cai por terra, porque as pessoas que andam na prática do pecado não vão herdar o reino de Deus. Agora o nosso terceiro tópico, o segundo item, que traz por título, idolatria no coração. Vejamos. O coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda a personalidade. Ele também é descrito como enganoso e perverso, pois no seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos em seus corações. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo, quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no coração. Salmo de número 119, versículo de número 11. Veja só, irmãos, entenda o seguinte. O nosso coração, irmãos, ele é enganoso. Você não pode confiar no seu coração, nos seus pensamentos, porque nós somos inclinados para o mal. Dentro do ser humano existe um vírus do pecado contraído por Adão e Eva. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, toda a humanidade se fez pecador. E nós nascemos com esse vírus do pecado. É o que nós chamamos de pecado original. Por causa disso, a nossa inclinação sempre é para o mal, sempre para o pecado. Paulo já dizia, aquilo que eu quero fazer, não consigo. Aquilo que não quero fazer, eu acabo fazendo. E aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Por quê? Por causa das nossas vontades, as nossas inclinações. O coração do homem, irmãos, é inclinado para o pecado. É por isso que precisamos ter uma vida de oração, de consagração, de jejum, para que Deus possa quebrantar, mortificar
toda a nossa velha natureza, os velhos pensamentos, as nossas velhas vontades. Nós temos muitas vontades que só o sangue de Jesus. Mas, no entanto, quando nós aceitamos a Cristo, oramos a Deus, buscamos ao Senhor em oração, em jejum, meditando a palavra, Deus, o Espírito Santo, está em nós, começa a nos fortalecer, nos dar graça, nos estabelecer, e de repente nós passamos a rejeitar a prática que nós queremos. É isso aí, nós começamos a rejeitar a prática que queremos. A tendência é o ser humano querer praticar o pecado, mas por causa da sua comunhão com Deus, por causa da sua intimidade com o Senhor, ele não quer perder a paz com Deus, ele não quer perder a comunhão com o Senhor, ele não quer perder a sua salvação, e acaba tendo coragem, através do Espírito Santo, de rejeitar a prática pecaminosa, rejeitar o pecado, que bate de manhã, bate de tarde, de noite, mas no entanto ele diz não, não porque não tem vontade de pecar, a vontade está lá, mas no entanto ele rejeita a prática pecaminosa por amar a Deus, e saber que aquilo que está plantando vai estar colhido. Aquele que planta pecado vai receber condenação. Aquele que planta santidade vai receber vida eterna. Porque nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Você pegou essa bênção aí? Eita, bênção pura, viu? Em outras palavras, nós não podemos ser guiados pelo pecado, guiados pelas nossas vontades, pelo nosso querer. Ah, mas eu quero, eu preciso, é importante para mim. Tudo isso são palavras que levam você a pecar. O que você precisa é de Deus. O que você precisa é de salvação, é da presença do Espírito Santo. Você pode perder casa, você pode perder fama, você pode perder apartamento, pode perder seu carro, mas você não pode perder é a presença de Deus. E essa prática pecaminosa, seja quem for, da idade que tiver, da consagração que tiver, da igreja que tiver, nós não podemos praticar o pecado. Pois o pecado vai encher o teu ego, o pecado vai nos exaltar enquanto sociedade, mas, no entanto, vai estar nos afastando de Deus. E nós somos chamados para rejeitar o mundo. Nós somos chamados para sermos inimigos do mundo, mas amigos de Deus. Mas hoje, em muitos lugares, tem muitas pessoas que estão preferindo ser amigo do mundo e se tornando inimigo de Deus. Mas fica tranquilo, Deus vai acertar a conta. Meu Deus, é isso aí. Deus vai acertar a conta daquelas pessoas que estão optando em ser amigo do mundo e desprezando a Deus. Aproveita, pastor, mas eu quero, é da minha vontade, ninguém tem nada a ver com a minha vida. É verdade, mas não se preocupa não, porque um dia aquele que deu a vida, um dia aquele que nos criou vai nos chamar para prestarmos contas e vai perguntar: você fez o que da sua vida? Por que você escolheu o pecado? Por que você desprezou a igreja? Por que você deixou de servir a mim? Por que você deixou de fazer a minha vontade para fazer a vontade do mundo? Deus vai estar questionando e você vai responder o quê? Agora vamos para o nosso terceiro tópico e o terceiro item, que traz por título idolatria sexual. Veja só, a falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sexualidade, imoralidade e libertinagem. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compassiva pelo prazer sexual ilícito. É o altar da idolatria sexual edificado no coração. Então, a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio de pecados. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Veja só, a questão da sexualidade. Irmãos, sexualidade mexe com todo mundo. Por isso, nós precisamos ter uma vida de oração, de consagração. Por que isso, irmão? Todo ser humano é afetado pela sua vida sexual, mais cedo ou mais tarde. Mas, no entanto, todos que são cristãos, que conhecem a palavra do Senhor, precisam entender que existem certas práticas sexuais que devem ser evitadas a todo custo. As pessoas que não rejeitam a prática sexual, as pessoas que não rejeitam as práticas sexuais ilícitas, acabam caindo no pecado. E quanto mais você peca, mais você se afasta de Deus. Quanto mais você cede aos desejos pecaminosos, mais você se afasta de Deus. De repente vai estar tão longe do Senhor, que já não consegue mais retornar para a vida de santidade, de renúncia do pecado.
Por isso, nesta lição, Deus está chamando a sua atenção. As pessoas que acabam cedendo aos desejos pecaminosos, às questões sexuais, estão cultuando o seu próprio corpo, dizendo que o seu prazer, o seu bem-estar é mais importante do que a Deus. Você entendeu esse mistério? As pessoas que deixam de servir a Deus, adorar o Senhor, por causa de práticas sexuais, por causa das práticas sexuais, está dizendo: o meu corpo é melhor do que a Deus. O meu prazer é mais importante do que a vontade do Senhor. O meu prazer é mais importante do que seguir e fazer a vontade de Deus. É por isso que estamos sendo advertidos a buscar ao Senhor constantemente, a fugir da aparência do mal e saber dizer não. Presta atenção, não existe salvação na vida daquelas pessoas que não sabem dizer não. Tudo que é pecado, vai praticar. Depois eu peço perdão, pratica o pecado. Depois eu peço perdão. Cuidado, pois Deus só pode perdoar se o arrependimento foi sincero. Presta atenção, Deus só pode perdoar se o arrependimento foi sincero. Se ele olhar para você e não ver sinceridade no teu pedido de oração, não vai haver perdão. Não havendo perdão, não há santificação, não há transformação e também não tem céu para ninguém, viu? Fica atento. Presta atenção aqui agora, viu? Olha só, a questão da idolatria sexual está no seguinte: as pessoas que não conseguem rejeitar qualquer tipo de pecado sexual, a questão da própria lascívia, da libertinagem, da sensualidade, você está entendendo? Por causa de Cristo, nós devemos abrir mão de tudo, qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de lascívia, de intenções. Ah, mas eu sou crente, mas eu posso vestir qualquer roupa, eu tenho que vestir essa roupa que eu me acho bonita, eu tenho que ficar bela. Cuidado com isso, viu, crente? Cuidado, essa prática pecaminosa da lascívia, sabe? Incentivar o pecado, desejar mostrar o corpo, ficar expondo o seu corpo é pecado e está dentro daqui, ó, idolatria sexual. Tudo isso para mostrar o seu corpo e ser desejada. Isso é pecado e vai levar muitas pessoas, não é para o céu não, viu? Abra o olho. Mas agora vamos para a nossa conclusão. Observe. A corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência, em que a criatura se ergue acima do seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, as Escrituras alertam que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Romanos capítulo 2, versículo de número 8. Meus irmãos, prestem atenção. O pecado vai bater na porta de qualquer pessoa, na minha e na sua. Mas nós precisamos estar cheios de Deus. Nós precisamos ter uma vida consagrada ao Senhor, para que nós possamos ter força, coragem, ousadia de dizer não ao pecado e sim para a santidade. A santidade é exigida das pessoas que querem morar no céu. O pecado é permitido para quem quer. O pecado é permitido para as pessoas que não querem morar no céu. Presta atenção. Se você quer morar no céu, rejeita o pecado. Se você não quer morar no céu, pratique todo tipo de pecado. Assim igualmente o hedonismo, que busca a prática do prazer a qualquer custo. Mas eu fiz negócio para subir em nome de Jesus. E creio que você também vai subir, viu? Nós vamos subir em nome de Jesus. Nós vamos morar no céu. Eita maravilha! Quer saber o seguinte? Você gostou dessa aula? Se inscreveu no canal? Deixa o seu like. Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, pois eu respondo a todos, viu? Já vou informando, não terminou não, pois agora chega o momento da nossa dinâmica. Eu creio que você vai gostar, viu? É uma dinâmica bastante teológica, vai facilitar o ensino desta lição, em nome de Jesus. Compartilhou, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica, da revista dos adultos. Estamos na lição de número 4, que traz por título: Quando a criatura vale mais que o Criador. Que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos,
jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, vídeo aula com dinâmica. Na mesma segunda-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 4, na segunda-feira já estreou a lição número 5. Pois a lição número 4 está no nosso canal desde a semana passada, para que você possa dar com antecedência. Eu só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. Aproveita a minha oportunidade e lhe faço um convite todo especial. Preste atenção, se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. São vários slides, vários resumos, explicações, dinâmica, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. É o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adultos. No entanto, os membros nos ajudam com um valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é caro ser membro do canal? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Quem tiver interesse em ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. Ou se quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa estar no nosso grupo de informações. Você entra no nosso grupo, eu tiro as suas dúvidas e tenho uma certeza que você vai querer ser membro do nosso canal. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 4, que traz por título Quando a criatura vale mais que o Criador. Presta atenção. Eu vou trazer agora para vocês uma dinâmica bastante teológica, mas vai facilitar o conhecimento da seguinte maneira. Você pode organizar aí um cartaz bonito organizado com o seguinte tema. Olha, botei o título da lição, Quando a criatura vale mais que o Criador. Somente isso, olha. Quando a criatura vale mais que o Criador. Título da lição, bonito organizado, né? Aqui é tão somente um exemplo, tá bom? Você vai fazer um cartaz. Nesse cartaz vai estar o título da lição. Quando a criatura vale mais que o Criador. De um lado, você vai estar colocando perguntas. Do outro, você vai estar colocando resposta, olha. Pergunta, resposta, tá ok? Você vai levar um cartaz semelhante a isso. Você também vai precisar selecionar, separar algumas palavras que estão em destaque nesta lição. Eu pude observar várias palavras que têm um grande destaque. Por exemplo, tem a palavra soberba, a palavra insensatez, autoidolatria, impiedade, injustiça, depravação, ideologias, degradação, renascentismo, racionalismo, ceticismo, humanismo, meu Deus do céu, visão teocêntrica, visão antropocêntrica, iluminismo, pós-modernismo, hedonismo, narcisismo, libertinagem e autossuficiência. São termos, palavras que estão em nossa lição, que eu acho necessário você abordar com essa dinâmica para descomplicar a vida dos seus alunos. Tanto que essa dinâmica você pode deixar para o final, porque vai servir como resumo da sua aula, para saber se os alunos aprenderam ou não, tá bom? Lembrando, você vai precisar levar um cartaz, ok? Com o título da lição, pergunta e aqui resposta. Vai precisar também levar essas palavras em destaque em uma tira, mas no formato de uma pergunta. Por exemplo, você vai estar colocando aqui o que significa soberba, excelente. O que significa insensatez, o que significa impiedade, o que significa depravação, o que significa degradação, ceticismo e assim por diante. Você vai colocar esses termos que está aqui na nossa lição. Eu separei 20 termos, mas tem até mais, viu? Fique à vontade. Onde você vai estar colocando aqui uma pergunta relacionada a esses termos.
Você também vai precisar colocar em outras tiras as respostas dessas perguntas. Em uma tira, a pergunta. Em uma segunda tira, você vai estar colocando também as respostas. Para facilitar a sua vida, lá no meu blog, pega o endereço www.descomplicandoateologiaebd.com. Você vai encontrar essa dinâmica digitada com todo o subsídio teológico. Tudo isso para facilitar seu entendimento. É só colocar aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia, e nosso blog vai estar aparecendo. Lá em nosso blog você terá acesso a uma explicação desta aula e também a nossa dinâmica digitada. Mas se você quiser a dinâmica digitada no seu WhatsApp, basta você ser membro do nosso canal e assim você vai estar recebendo digitada diretamente no seu WhatsApp. Presta atenção, gratuitamente você encontra o nosso blog, Descomplicando a Teologia EBD, lá no Google. Agora, se quiser digitada, é só você se tornar membro do nosso canal, que vai estar recebendo digitada no seu WhatsApp, tá bom? Mas é necessário você procurar essas informações para preencher tudo certinho, tá ok? Então vamos lá. Então você vai precisar levar o cartaz, a pergunta e a resposta. No final da sua aula, você vai fazer o seguinte: expor o cartaz na sala de aula, vai ficar exposto na sala de aula. Você vai precisar entregar para os seus alunos a pergunta e a resposta. Claro, né? Tudo misturado. Mistura tudo, bota dentro de um pacotinho, bota dentro de um copo, dentro de uma caixa, mistura tudo, a depender da quantidade de alunos. Se você quiser, leva separado a pergunta de um lado e a resposta do outro. Se você tiver poucos alunos, leva a pergunta de um lado e a resposta do outro. Eu estou deixando aqui 20 termos. Então dá para participar, se quiser, dá para participar 40 alunos. Aí você vai saber como fazer essa divisão, tá bom? 40 termos que está dentro da nossa lição. Já vai fazer. Você vai distribuir para os seus alunos as perguntas e também a resposta, tá bom? Então tem aluno que vai pegar a pergunta, tem aluno que vai pegar a resposta. Aí você vai perguntar: irmão João, você pegou o quê? Eu peguei uma pergunta. Excelente. Qual foi a pergunta? O que significa hedonismo? Excelente, boa esta pergunta, viu? Por gentileza, quem de vocês pegou a resposta dessa pergunta? Aí quem pegou, ou achar que pegou, vai chegar e vai fazer a leitura, né? Pastor, eu acho que eu peguei, pastor. Por quê? Tá aqui escrito, né? É a busca pelo prazer. E eu lembro que hedonismo é exatamente isso. É a busca desenfreada pelo prazer. Excelente, parabéns. Fica agora para o seguinte: vocês dois vão vir, porque vão colar aqui, olha. Tá entendendo? Quem pegou a pergunta, coloca aqui a pergunta. Quem pegou a resposta vai vir no seu cartaz e vai colocar aqui também a resposta. Meu irmão, sempre tem novidade, né? Logo após a segunda turma. Irmã Maria, você pegou o que, Irmã Maria? Aí eu peguei também uma pergunta. Por gentileza, lê a sua pergunta aí. O que é racionalismo? Pronto, excelente pergunta, viu? Essa pergunta aí, vamos ver quem pegou a resposta. Quem foi que pegou a resposta de vocês? Pastor, acho que foi eu. O racionalismo está ligado a ser tudo racional. Tudo se explica, se pode ser entendido e explicado através do nosso raciocínio, através do nosso racional. Excelente resposta, parabéns, tá certo. Pronto, agora por gentileza, quem pegou a pergunta, vem cá colar. Ele vem colar aqui. Quem pegou a resposta, coloca aqui também. Excelente. E assim sucessivamente. O cartaz fica exposto. Tem aluno que vai pegar a pergunta, tem aluno que vai pegar a resposta. Quem pegou a pergunta só precisa fazer a pergunta. Quem pegou a resposta vai se levantar e ler a resposta e logo após vem cá e cola no cartaz. Meu Deus do céu, é bênção pura sem mistura. Quer saber o seguinte? Você gostou, vai fazer, vai modificar, fica à vontade. A nossa intenção é trazer tão somente algumas sugestões de atividade que você possa realizar, tá bom? Lembrando que essa dinâmica vai facilitar o entendimento. Para você ver, não adianta você passar a aula toda falando, pensando que os seus alunos vão estar aprendendo. É necessário você deixar um tempo para que eles próprios possam estar pesquisando, falando, explicando, entendendo também. Mas tem professor que quer passar a aula toda falando, e isso não é bom para você e não é bom para a sua turma. Por isso, essa atividade vai servir como resumo. Se você for ver, vai abordar todos os temas que estão na nossa lição, mas de uma forma bastante dinâmica. A partir do momento em que o aluno for dando resposta, se você quiser, pode acrescentar mais alguma coisa. E no final, você terá um cartaz bonito, organizado, para compartilhar nas redes sociais. Se quiser, me marca lá no meu Instagram, PR Giovanni Santos, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando Teologia, tá bom? O cartaz que foi confeccionado com vocês, com seus alunos.
contendo a pergunta e também a resposta desses termos que está na nossa lição de número 4, tá bom? Mas que Deus seja te abençoando cada vez mais, que o Espírito Santo Deus aplique essa palavra no seu, no meu coração, dos nossos alunos, em nome de Jesus. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.